Tô ao vivo. Vamos lá. Deixa eu ativar aqui o bate-papo. Tá ao vivo aí, Teodoro? Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Muito boa tarde a todos. Estamos ao vivo para a nossa live. Estão me ouvindo aí? Tem um delay, né? Tem um delayzinho aí. Tem quantas pessoas já? Ativa aí. Vai mandar o e-mail, né? Avisando. Boa tarde, Graça. Tudo bem? Seja bem-vindo. Ok. Deixa eu ver. Deixa eu abrir o chat. Ô Maurício, boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vindo. Já vamos iniciar, tá? Deixa eu só... Boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo também, meu amigo. Sejam muito bem-vindos. 3 horas em ponto, como a gente combinou. Mais uma live aqui, a nossa 5ª live. E hoje sobre planejamento de obras, que é um tema tão importante. Ó, Maurício, beleza? Maurício, sempre presente. Jank, boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Edson. Legal, bacana, pessoal. Vou dar aqui 1 ou 2 minutinhos só para quem não chegou ainda, os atrasados aí, né? Ou como diria um professor meu, uns atrasildos. Sempre tem, né? Mas a gente vai dar aí 1 ou 2 minutinhos só e a gente já vai começar. Quem está aqui pela primeira vez na live que acompanha, essa é a nossa quinta live, Teodoro? Quinta live, já até perdi as contas aqui. A nossa 5ª aula ao vivo, toda semana a gente tem feito. Quem está aí pela primeira vez, coloca 1 aí no chat só para me saber. Quem já veio, coloca sim. Quem já participou, coloca sim, só para me saber quem já veio e quem não veio. Tem quantos já? 12. Tá, sempre inicia assim. Com um pouquinho, daqui a pouco o pessoal entra, mas já vamos começar aí, que hoje tem bastante coisa. Direto do Acre. Fala aí, Lucas, boa tarde. Maurício, sim. O Maurício eu já lembro, David também já lembro, também das outras. Sejam muito bem-vindos, então, pessoal aí, neste horário, sempre acompanhando aí a Camila. Também lembro da Camila. Boa tarde, Camila. Pessoal aí que já vem acompanhando as outras lives, né? Espero que vocês tenham conseguido assistir, né? Todas as outras lives. A gente disponibilizou aí, ia disponibilizar no máximo até no outro dia, mas a gente acabou cedendo aí até a próxima sexta-feira para realmente valorizar quem está ao vivo, quem está se comprometendo aí em aprender orçamento, planejamento. Mais para frente a gente vai vir com outros assuntos também, né? Não só de parte técnica de engenharia, mas a gente pretende também abordar alguns outros assuntos que a gente acha interessante, né? Principalmente como empreender, como vender alguns serviços, né? Serviços de orçamento, planejamento, principalmente. Teresina, Luciano também lembro. Vamos lá então, pessoal. Vou começar, já é 3:02. Começar e a gente sempre começa no mesmo horário e qualquer coisa eu volto aqui no chat para a gente interagir aí com vocês. Hoje a aula ela é uma aula sobre planejamento de obras, é um tema que a maioria dos alunos sempre pedem, né? Sempre está aí pedindo para a gente, né? Como fazer uma aula dessa de planejamento, e eu sempre tento pegar um tópico, um ponto ali, um ponto aqui, mas nessa aula eu resolvi já dar uma visão geral, então mostrar aí praticamente todos os passos para você fazer qualquer tipo de planejamento, né? Lembrando que planejamento, assim, não depende muito do tamanho, né? Você, vou fazer residencial, vou fazer comercial, vou fazer de pontes, vou fazer de estradas. O roteiro é sempre o mesmo, né? O que muda é a escala, o que muda são os tipos do serviço, né? Claro que se você tiver experiência numa quantidade maior de obras, ajuda bastante. Mas o roteiro em si, né? Todos ali os passos, o que você tem que fazer é sempre os mesmos passos. A gente sempre faz as mesmas sequências ali, utiliza os mesmos conceitos. Então, assim, tudo que vocês forem ver aqui hoje, você pode utilizar em qualquer tipo de obra, tá? Não só residencial, não só predial. A gente utiliza muito aqui os exemplos de prediais, né? Exemplos aí de prédios, né? Às vezes até de residência, porque também é um dos pontos que a gente mais tem experiência nesse tipo de obra, né? Mais de edificação. E também assim, não é uma regra você utilizar. Eu já participei
de planejamentos de infraestrutura, essas obras mais pesadas e até mais fácil, eu achei, porque a quantidade de serviços são menores, o que muda a quantidade de serviços são menores, mas os serviços são muito grandes, né? Então você tem uma quantidade muito grande de serviços, você tem 10, 15 serviços, mas que assim, o valor de cada serviço é muito alto, né? Você fazer toda a parte de pavimentação, né? Então o que muda é isso, a parte de edificação envolve até mais insumos, vamos dizer assim, até mais composições, né? E assim, o grau de dificuldade é o mesmo, você pode escalar isso aí, então, em qualquer projeto que você esteja desenvolvendo. Então, quantas pessoas já estão? Só por curiosidade? Só pra gente... Legal. Vamos lá, então. A base, então, de qualquer planejamento de obras é o tema da nossa aula 5, tá? Espero que vocês gostem aí dessa aula que vai estar bem detalhada, tá? Vou dar um resumo geral e a gente vai passando aqui, como a gente já está acostumado aqui no nosso mapa mental aqui para a gente tentar entender melhor, né? A receita e todos os passos. Como eu disse, isso é uma receita de todos os planejamentos, tá? De qualquer tipo, você só vai mudar a escala. Então a gente tem ele praticamente, são 5 passos de execução, né? De execução do planejamento, e um último passo que a gente coloca como um passo aí, bônus para ser um passo de acompanhamento de obra. E no final, esqueci de falar, aqui no final, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas essa semana, né, coincidentemente, a gente abriu inscrições para esse treinamento de planejamento. No final, eu vou fazer aqui um tipo de detalhamento, uma oferta exclusiva para quem está aqui online, para vocês. Vocês estão se comprometendo, estão aqui online, e a gente também se compromete desse lado, entregando o máximo que a gente pode. E eu vou dar aqui uma condição muito especial para quem está aqui, para também valorizar quem sempre está acompanhando a gente, né? Quem sempre está acompanhando, que é um pouco diferente do que a gente faz lá por e-mail. Se você recebeu por e-mail, você já deve estar sabendo que a gente está com inscrições abertas, e é exatamente esse espaço aqui, é exatamente esse treinamento, ele vai focar em cima disso aqui é praticamente um resumo do treinamento, então vai ficar bem legal. Vamos lá então. Praticamente, o primeiro passo, você vai identificar as atividades. O segundo passo, você vai definir as durações. Então, a gente tem que identificar os serviços lá, quais serviços serão executados, os requisitos, né, que tipo de obra que como que é feito os serviços da obra. Depois a gente vem para definições das durações. Quem assistiu às lives passadas, a gente detalhou aqui. Definições das durações, acho que a gente falou 1h40 sobre esse tema. Foi muito legal, as pessoas gostaram bastante, eu recebi bastante e-mail agradecendo sobre esse conteúdo, com conteúdo muito solicitado. As pessoas têm muita dúvida nessa parte de quanto vai durar o serviço, né? Quanto tempo para executar tal serviço. Então o pessoal gostou bastante dessa aula, foi a aula nossa ao vivo, acho que segunda ou terceira, tá? Depois a gente vai para a definição de precedência, a gente vai definir o que vem antes do que, né? O que vem antes de quem, qual serviço vem antes do que, o que eu preciso fazer. Preciso fazer alvenaria, o que precisa estar pronto para fazer a alvenaria, a fundação precisa estar pronta, para depois começar a fazer a alvenaria. Depois eu preciso identificar o caminho crítico, né? Qual o caminho mais longo da obra, qual o caminho aí que vai demandar mais tempo e qual que eu tenho que ter mais atenção, né? Porque se eu mudo alguma coisa nesses serviços do caminho crítico, vai mudar o prazo da minha obra, muda toda a minha obra depois no final. Depois a gente faz o cronograma, que é o produto final, né? O produto final do planejamento a gente tem um bom cronograma, um cronograma físico-financeiro. Claro que não só isso, a gente vai definir, a gente vai passar aqui também por vários outros temas, né? Como caminho crítico, a gente tem a parte de folgas, a gente tem a parte de diagrama de rede, que ajuda você a enxergar, algumas pessoas gostam, outras não gostam. A gente tem curva S, que não vai dar para entrar aqui, porque levaria pelo menos mais umas 2 horas para explicar, mas não vai ter aqui dentro hoje. Mas é um tema que o pessoal tem bastante dúvida, né? Alocação de recursos, essas coisas a gente vai deixar um pouquinho mais para outra hora ou lá para dentro também do treinamento. E o último passo, a parte de acompanhamento da obra, que é um passo muito importante. Você não só fazer o planejamento, não só fazer o orçamento, mas também acompanhar depois, que de nada adianta, né? A gente elabora tantos passos, a gente faz aqui tanta teoria, pega as composições, trabalha ali em cima dela e depois na obra não acompanha nada disso, não vê se está dando resultado, se o orçamento deu certo, se o orçamento deu lucro, se o planejamento foi bem executado, né? Se estava viável realmente, se não fizeram um planejamento lá sem sem ter como executar, né? Fizeram um planejamento vamos ver, chutado, né? Chutou lá as barrinhas e aí a hora de executar ninguém viu o planejamento, o engenheiro gerenciou a obra do jeito que ele quis e quem planejou perdeu todo um tempo em fazer o planejamento e não foi utilizado depois lá na frente. Então isso é muito legal. Para quê? Para evoluir, né? Você tem que evoluir. Aí sempre tem uma rixinha, né, entre quem planeja, quem faz o orçamento e quem executa a obra. Isso é bem clássico, pelo menos tinha isso muito quando eu trabalhava em consultoria de
2004 até 2013, final de 2014 mais ou menos, eu trabalhei em construtoras e isso era muito, deve ter até hoje, e era muito, pegava muito essa parte, né? Quem planejava, quem orçava, dava algum erro, a culpa era da obra, né? E lá na obra ao contrário, né? Quem orçava, planejava, se desse algum desvio, se tivesse algum erro no orçamento, a culpa era de quem planejou, de quem orçou. Tenho várias reuniões que foram assim, às vezes até o pessoal se exaltava um pouco, mas no fim ninguém sabia dizer quem estava certo e quem estava errado, porque não tinha controle nenhum, às vezes não tinha nenhum tipo de verificação, a empresa mesmo nem sabia o que estava acontecendo, se estava dando lucro, se estava dando prejuízo, virava uma bagunça geral, muito por conta de não aplicar o que a gente vai ver aqui hoje, muito por conta de não entender sobre esses processos. Um processo simples, processo de planejamento. A gente tem aqui praticamente 5 passos que a gente vai detalhar aqui hoje. Feito esses 5 passos, acabou, não precisa mais entender sobre outros assuntos, você pode aplicar isso muito bem na sua obra, você vai ter um bom planejamento, aqui deveria até mudar o nome, né? A base de qualquer planejamento de obras coerente com um planejamento de obra que dê para aplicar realmente no dia a dia, que fica aí uma execução muito bacana e que você consegue também identificar se está tendo algum desvio, tá? Você consegue identificar se está tendo algum erro de percurso e consegue ajustar isso ou consegue ver que realmente lá no final vai dar prejuízo e não tem muito o que fazer, tá? Dá para fazer isso também e assim, só não dá para tomar algumas atitudes depois de um determinado tempo da obra, né? Se você consegue identificar bem no início mesmo os erros, os desvios, você consegue até alterar, consegue melhorar o resultado final. Mas dependendo do momento, que é o que geralmente acontece, as empresas vão ver que está acontecendo alguma coisa lá por 70%, 80% da obra e ali já fica bem complicado mudar alguma coisa, né? Então vamos lá, pessoal. Começando aqui os passos, identificar as atividades da obra. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, ver se está tudo bem aí com vocês. Só eu falando, eu não gosto muito de só eu falar, mas vamos lá. Boa tarde a todos, aqui Teresina, Luciano de novo aí. Boa tarde, Luciano, sempre com a gente. Josevaldo também, boa tarde, Gustavo, boa turma. Obrigado aqui de Manaus. Vamos lá, tranquilo. Então aqui o chat está bem tranquilo. Temos quantas pessoas aí? 33, excelente. Então vamos lá. Definição, então, a identificação das atividades. Como identificar as atividades, orçamento e composições da obra. Vou abrir aqui o e-custo porque para identificar as atividades, quais os melhores passos aí? Você ter orçamento, você ter composições, né? Você ter algum tipo de referência. Geralmente, você tendo já o orçamento como base, já ajuda bastante a identificar. Algumas pessoas utilizam o orçamento ali como base para colocar no cronograma, colocar ali nos requisitos, né? Outras pessoas preferem colocar composições, ter ali a parte de composições e tirar ali o coeficiente, como a gente viu nas aulas ao vivo anteriores, né? E também é legal você ter um bom conhecimento em obra, porque se você tiver um conhecimento bom de sequenciamento, né, de obra, se você entender ali como que começa as atividades, né, parte de fundação, superestrutura, alvenaria, se você consegue identificar isso, também fica legal para você colocar aqui na identificação das atividades, tá? Eu vou abrir o e-custos aqui e mostrar a estrutura do orçamento, que seria aqui essa parte aqui, do orçamento, né? Toda essa parte aqui do orçamento seria usar uma estrutura lá do nosso orçamento de obras. Então, vou abrir o e-custos aqui, acho que eu não estou nele ainda, mas vou abrir ele aqui, o nosso softwarezinho que vocês já estão acostumados, a maioria do pessoal que está aí já entrou outras vezes, então já está acostumado que a gente usa aqui o e-custos, né? E aqui, tenho um estudo de caso aqui. Dentro do orçamento, às vezes as pessoas utilizam exatamente essa estrutura, né? Esse aqui é um orçamento de uma residência, está aqui com o valor total de 96 mil. Tem um outro serviço que está faltando, um pouco mais de 100 mil esse orçamento. E aqui tem toda a estrutura, né? Então você consegue exatamente identificar quais atividades, né? Ali eu estou falando. Estou falando basicamente das atividades daqui, de como identificar as atividades de orçamento. Do lado você pode buscar aqui no orçamento, você pode, não, você deve buscar, né? Algumas pessoas não usam assim, outras pessoas preferem escrever mesmo lá os requisitos, mas tudo bem, lá no Prost, né? Não, onde for que ele esteja fazendo o cronograma, algumas pessoas costumam colocar um pouco diferente. Eu puxo aqui mesmo a base do orçamento, tá? A gente puxa mesmo a base do serviço. Para ficar mais fácil, eu tenho como ver a referência também do que eu considerei em relação à duração, como a gente mostrou nas aulas passadas, e eu consigo saber exatamente o que eu estou calculando lá de dias, né? O que eu estou calculando de duração das atividades, tá?
Então, no caso aqui, eu pegaria esse orçamento, né? Faria uma emissão aqui na parte de relatórios. Aqui tem água fria, tem esgoto. Tem um jeito de fazer aqui que abre tudo de uma vez. Eu não preciso ficar abrindo um por um. Você pode expandir tudo, ele já abre tudo. Ó. Muito mais fácil, né? Já abriu tudo aqui. Só os que estão com subitem que ele não abre. Mas ali todas as outras etapas ele já abriu. Ó. Já abriu tudo. Então isso aqui eu pegaria toda a parte, né, de etapa e subetapa do meu orçamento e colocaria lá no Microsoft Project, né, que seria um dos softwares que eu estaria utilizando, que eu vou utilizar aqui na aula também. Futuramente vai ter no eCustro, tudo que a gente ensina, a parte de orçamento, a parte de planejamento, a ideia é ter no eCustro, então vocês vão ver aí muito em breve no eCustro também. A gente não vai precisar sair daqui dessa tela para fazer o planejamento. Vai ser até mais fácil que faz isso automático, né? Hoje em dia eu faço um pouquinho ainda manual, que é o que a gente mostrou nas outras aulas, né? Como que a gente faz isso? A gente dá uma olhada na composição, né? Como a maioria aí que eu vi pelo chat já viu as outras aulas, então viu como que a gente faz isso pelas composições, que é como? Entrando aqui e buscando, né? Ó, no caso aqui, vamos pegar um serviço aqui de armação, ó. Vamos aqui na alterar valor, ele vai abrir a composição. Vocês já estão aí muito bom nessa base de composições, né? Que é o quê? Saber exatamente o que é a descrição, qual é o código, né, da descrição, o valor aqui da composição original, de qual a unidade dela, né? Tipo, tá aqui a unidade, só dando uma revisãozinha só para relembrar o que vocês viram já. Que quer dizer o quê? Quer dizer que essa composição aqui de armação de bloco é uma referência para 1 kg aqui. O que está aqui dentro? Os insumos, né? O que é os insumos? É tudo que a gente precisa para fazer 1 kg de armação aqui. Até comentei sobre a receita, né, de bolo, que é tudo os ingredientes se a gente estivesse fazendo um bolo lá. Lembra que eu citei o exemplo do bolo de laranja, né? Aqui a classe que ele está, isso aqui em relação à Sinap, né? A gente conseguiu classificar isso bem legal lá na Sinap, de fundações de estrutura, tipo de armaduras. E aqui a gente tem todos os insumos, né? Então só dando uma relembrada aí para vocês, para quem esqueceu ou para quem não viu a aula de composições, isso aqui a gente detalhou, a gente falou mais de 1 hora sobre isso, foi bem bacana a aula. E o que a gente precisa saber aqui exatamente, né? Dentro da composição, tudo que eu preciso para 1 kg de armação. Então, aqui eu já estou... O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo produtividade, né, do armador. Ó. Tá aqui, ó, do ajudante do armador, aqui do armador, 0,089. Tudo isso aqui vai amarrar lá no planejamento. Eu vou precisar usar essas informações aqui do orçamento, né? Aqui, ó, corte e dobra, 1 kg, mas se eu entrar aqui dentro de corte e dobra, ele vai considerar 1.1 armadura essa aqui é uma composição dentro de uma composição, né? Aqui dentro vai ter armadura, vai ter 1.1, que ele já está considerando 10% de perda aqui. Então, basicamente é isso. Você consegue ver aqui os valores de mão de obra, né? Eu já expliquei isso lá nas aulas anteriores, mas para quem não viu, praticamente é isso. A composição de preço, ela sempre vai dar referência para uma unidade aí do serviço que você está realizando, tá? Então, em cima disso aqui, a gente vai utilizar a composição, né? No caso, a gente utiliza ela para dar sequência lá no planejamento, né? A outra forma de você ver isso, eu já falei, mas vou repetir, é a questão da obra, né? Você conseguir identificar, né, requisitos, visitar a obra, ir lá, identificar que tipo de obra que vai ser. Então você consegue também listar as atividades, né? Fazer uma boa visita técnica, tirar fotos, né? Fazer toda uma parte de acompanhamento. Então eu acho que esses 3 juntos, né? Você ter a base do orçamento, você conseguir trazer as composições, saber o que está lá dentro. Porque se você identificar ali nas composições que tem algo muito errado, na hora que você for fazer algo muito errado, que eu falo em questão de produtividade mesmo, né? A gente acaba vendo lá no armador, tem ajudante ali na composição de armador, mas aqui nas obras mesmo que a gente costuma ir, falar nisso, a gente foi hoje lá, até postei no Instagram, quem não está seguindo a gente no Instagram, está perdendo todas as visitas que a gente tem feito nas obras. E a gente foi hoje, semana passada, semana retrasada, a gente foi em 2, 3 obras e nenhuma aqui, não são obras nossas, mas nenhuma aqui que a gente visitou esses dias estavam utilizando ajudante de armador, né? Então, no caso aqui, na composição lá, você poderia tirar fora, porque você não tem, eles não utilizam. Aqui, no caso dessas obras menores, você poderia cortar aqui o armador, né? Ou então o ajudante, ou então o armador, não corta o armador não, falei errado, cortar o ajudante. Tá? Ou então diminuir mais ainda, aqui no caso está 0,02, está
tá executando bem rápido mesmo, já está bem uma proporção bem baixa, né? 0,02, 0,08. O ajudante está bem ruim mesmo. Se você pegar a proporção, né? Se a gente pegar a proporção e dar referência lá, como eu mostrei para vocês nas aulas passadas, 0,089 dividido por 0,029, 3. Cada um armador, então, aqui, para um armador, ao contrário, né? Eu tenho 3 ajudantes para um armador, né? A proporção, seria a proporção aí dessa execução, né? Teria 3 ajudantes para cada armador, né? Daria para colocar, né, 3 ajudantes. Se fosse pegar a proporção 1 para 1, mas não tem necessidade, né? Então, no caso que eu consigo colocar 3 armadores e um ajudante, só servir os 3 na mesma obra, né? Seria essa a proporção da Sinap. Mas eu já tenho outras referências de base, né, que eu já peguei aí muitas vezes, que no caso aqui foi um exemplo, mas que essa diferença entre ajudante e armador, às vezes a proporção é 1 para 1, às vezes está 0,08 no armador e às vezes está 0,08 no ajudante. Se eu não me engano, tá? Não posso falar, mas precisava pegar. Se eu não me engano, essa própria referência é própria da TCPO. Né? Geralmente a proporção é 1 para 1 lá. Mas eu, visitando a obra, você vê a sua obra lá. Por isso que é importante você nunca seguir as composições, você nunca ter as bases como referência assim na íntegra, né? Ter as bases como referência, vamos dizer assim, não tem erro. As bases, elas sabem como é que elas calcularam, elas têm lá a referência delas e elas são verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta. Por quê? Se você pegar essa referência 1 para 1, tá muito complicado. Aqui na Sinap tá legal, eu acho que tá bem bacana essa proporção de 3 para 1, tá? Tá bem legal. Mas lá na TCPO eu já vi a proporção 1 para 1. Então eu visito uma obra aqui, vou numa obra aqui que eu tô fazendo a parte lá de consultoria, vou fazer uma parte de gerenciamento lá dessas obras que a gente tem feito ali, tem ido acompanhar lá no Instagram, a gente tem mostrado lá, @engenheiro de custos. Se você não viu ainda, você está perdendo. Então o que eu faria se eu fosse fazer lá, né, com eles, né? Algum tipo de trabalho em relação a isso. Eu cortaria aqui o ajudante, porque ele não usa, tá? Eu poderia tirar fora aqui. E o serviço aqui meu já ficaria 0,43 centavos mais barato, tá? Porque ele não está utilizando ajudante, ele só contrata o armador. Ele fez a questão do armador, ele fez em relação a empreita, né? A 1,75 aqui, no caso da Sinap, tá a empreita aqui do armador. É claro que tem mão de obra aqui dentro também, né? Como eu falei nas aulas passadas, se você entrou e se você participou, você sabe o que eu estou falando. Teria que somar ainda mais, não é só 1,75. Dentro dessa composição aqui de corte e dobra eu tenho mais parte de mão de obra, então teria que somar para ter exatamente o valor de mão de obra dessa composição. Mas basicamente é isso, né? Você consegue, só que no exemplo, de uma obra que a gente está acompanhando e está vendo, até perguntei ainda, porque beleza, o corte e dobra, ele vai bem, né? O corte e dobra aqui, ó, ele vai bem lá, ele tá sozinho, o armador que tá sozinho, pegou por empreita, teria que ver quanto que ele tá cobrando aqui, né? Esse valor aqui, mais o valor de mão de obra aqui dentro, mas eu também até perguntei para ele lá na hora lá, porque beleza, eu até vi lá, perguntei quantos quilos ele consegue fazer por hora, quantos quilos ele estava fazendo por hora, a gente até fez a referência aqui com a Sinap, estava bem próximo, não estava ruim não. Apesar que não era, a gente fez uma referência até com o aço de 10 milímetros, mas lá ele estava fazendo uma armação, é um prédio, né, de 5 andares, ele estava fazendo armação de meia, né, de 12,5 milímetros, mas estava bem próximo e eu falei, não, tudo bem, a corte e dobra ali, ele estava lá na bancadinha dele, mas em relação à montagem, porque aqui na Sinap você está com o preço do serviço, né, até fechei aqui sem querer, mas vamos mostrar aqui novamente, você está com o serviço na referência para 10 milímetros, ó. 10 milímetros. E aqui, ó, coisa importante, que está incluindo a montagem, né? Então você tem corte, dobra e montagem. Então beleza. A corte e dobra lá ele está indo super bem, né? Umas vigas bem grandes e tal. Lá na vigas superiores ele estava fazendo lá umas vigas, né? Antes de colocar a laje lá, ele está nesse ponto. Só que na hora de cortar e dobrar ele vai super bem, vai lá, tá sozinho, até gravei, mostrei lá no Instagram. Mas e a hora de montar lá? E a hora de colocar lá, né, na viga lá? Montar é alto, as armações são pesadas, são grandes as vigas. Então ele monta inteira lá. E aí sim, no caso ele tá de empreita, tem ajudantes lá na obra, tem alguns pedreiros, uns serventes que param ali na hora, às vezes até o próprio carpinteiro,
e ali em 2, 3, 4, sei lá quantas pessoas ele pega para montar, mas eles ajudam ele a ir lá e montar na viga. Então, acaba que ele acaba utilizando ali a mão de obra da empresa que contratou ele. Mas isso foi acordado antes, então tá tudo bem e o tempo também vai ser bem pequeno. Teria que computar, o certo seria ver exatamente isso aí, mas daria justamente aí para fazer isso aqui, né? Então tudo que eu já estou te falando já é uma parte mais do que? De orçamento, de você saber utilizar a composição, de você entender aqui o que está acontecendo na sua obra, que isso que é muito legal, né? Não pegar aí referências de terceiros, né? A Sinap, no caso, é uma referência, tudo bem. Eles utilizaram um método lá, mas nada melhor do que você ter a sua própria referência, você fazer a sua própria medição lá na obra, né? Apontar isso em campo, ver o que está acontecendo. Eu, rapidamente lá, em 2, 3 minutos, é claro que eu perguntei para ele falou lá, tem alguns valores, a gente questionou alguma coisa, entrou num certo acordo em relação ao que ele estava executando, mas o ideal não seria perguntar, seria realmente apontar e ver o que está acontecendo, né? Para ver se essas metas, no caso, isso aqui vão virar metas, né? De produtividade. Então, isso aqui teria que perseguir, né, esses valores aqui. Se você usar como referência Sinap, você precisa perseguir esses valores de 0,089, entrar aqui dentro no corte de obra e ver. Se você não utiliza o ajudante, você corta aqui, né, fica mais barato. Ó. No caso, essa composição ficaria 0,43 centavos mais barato, né, em relação ao que você está pegando aqui da Sinap, por não utilizar ajudante. E tudo isso você pode fazer, né? E deve fazer aí aos poucos. Ah, mas são muitos itens na composição. São muitos itens. Mas no caso aqui, para essa residência, né, que é uma residência aí teoricamente pequena, mas você pode ver que eu tenho aqui no máximo de, sei lá, 100, 110 itens aqui de serviço. Ah, Gustavo, mas são 100, 110 composições. Como é que eu vou alterar tudo isso de uma vez? Não precisa alterar tudo isso de uma vez. Porque se você só faz esse tipo de obra, você tem aqui 100 itens, não precisa alterar os 100. Altera 20, porque aqui na hora que você gerar a curva, a hora que eu gerar a curva aqui, ó, é um assunto que não estava nem previsto lá na coisa, mas a gente está falando de gerenciamento, ó, vamos fazer uma curva de ABC de serviço aqui, ó, rapidamente, só para você entender o que eu estou falando. Ó, não estava nem na programação, mas eu acho legal mostrar. Se você abrir aqui a curva, como é que o meu Excel ele tem vida própria, ele abre a hora que ele quer. Aí a internet também, falar nisso até tirar aí da internet aqui, né? Esqueci. Vamos lá, aqui ó, curva, voltou. Então, aqui ó, abri a curva aqui lá no relatório da Sinap, acho que eu deixei muito pequeno, né? Vamos tirar isso aqui, dar uma formatada nisso aqui, isso aqui é bem legal porque você formata do jeito que você quiser, né? Pode colocar o logo da empresa, já fazendo um jabazinho aí pro custo. Aí ó, o que acontece aqui ó? 100% aqui. Legal, emitir a curva. Ah, mas por que, Gustavo? Ó, quantos serviços que eu falei que a gente tinha? Vamos contar aqui, fica mais fácil. 75, ó. Menos ainda do que eu falei. Falei que era 100, mas tem 75. Chutei, né? 75. Desses 75, que está na minha classe, o que quer dizer curva ABC? Né? Para quem não sabe o que quer dizer o curva ABC, ó, a gente vai ter aqui a curva A, B e a C. Né? A B ó, vem até 80%. A A vai até 50%, então ele fica no limite. Tudo que representa até 50% do valor da obra vai estar nessa faixa aqui. Ó. Então, ó, o embolso ele representa 10,90. Então, ele está na faixa A. A alvenaria representa 10,85. Do que isso aqui? Do valor total da obra. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que esses serviços que estão na A e na B são serviços extremamente importantes. Por quê? Eles vão representar 80% do custo final. Se você errar em algum desses serviços aqui, você vai tomar provavelmente algum tipo de prejuízo, né? Se você conseguir alterar, no caso dessa obra, essas 22 linhas, que são 22 serviços, então eu tenho 75 lá, mas eu consigo alterar 22 só porque eu tenho tempo, só para dizer apontamento na obra, eu não tenho muito tempo lá na obra, então eu vou mudar só 22 serviços, só 20 serviços, pronto, acabou. Você diminui as chances de errar naquela parte ali que eu estava mostrando de composições, de produtividade muito grande. Por quê? Você está indo no foco, você está indo no que realmente importa. Ou seja, aqui é a regra de Pareto, né, que é 80-20, que 20% dos serviços vão representar 80% do valor final da obra. Exatamente isso daqui.
Você pegou ali 22, são 75, vai dar um pouquinho mais que isso, um pouquinho mais de 20%, mas tudo bem. Geralmente fica dentro, tá? E aí, ó, tem todo o serviço aqui. Então, o que eu iria fazer? Eu iria pegar esse serviço aqui, ó, que representam mais, né, ó, montagem e desmontagem de forma, laje, ó, corresponde a 5,57%, né? Kit de porta, estaca. Então, todos esses serviços você tem que estar atentamente ligado sempre o tempo todo, vendo o que está acontecendo. Então, até mesmo já comentando aqui, né, o eCusto liberou ontem essa função de você vir aqui nas composições e criar. Ó, você consegue criar unidades, você consegue criar insumos, né, consegue criar composições novas, então você consegue inserir a sua composição. Porque como eu falei lá no início da live, a gente quis fazer um software que falasse a mesma língua que a gente fala nos treinamentos, para os alunos, para as aulas, do que eu faço lá na pós-graduação, que eu falo, né? Em pós-graduação. Então tudo isso tem que estar casado, porque senão a hora que você vai tentar fazer alguma coisa não dá, não consegue, e aí é muito ruim e você perde em resultado, tá? Então aí falei bastante dessa parte de como identificar, agora a gente vai para a definição das durações, que seria o segundo passo. Deixa eu dar uma olhada lá, ver como é que tá o chat, só para ver como é que está acontecendo lá. Em relação ao corte dobra, quando comprar uma peça já pronta, devemos colocar no orçamento esse corte dobra. Você comprar pronto, já cortado e dobrado, você coloca ela como o valor que você está comprando, tá? Você pode colocar como se fosse em preta, vamos dizer assim, tá? Você já está com o valor, se já tem o valor, você pode adicionar assim lá na composição com o custo direto, tá, Igor? Pode colocar, deve, né? Deve colocar isso, tá? É claro que aí a produtividade é como se fosse da empresa lá, você diminui o tempo de execução do serviço, precisa colocar isso, né? Às vezes você paga um pouquinho mais caro, mas tem um cara lá na obra, vai ficar mais caro, né? Vai demorar mais, então você diminui o prazo da obra, você diminui custos indiretos, então tudo isso tem que estar pesando, tudo isso tem que estar medindo, né? Tem que estar vendo se compensa ou não, né? Senão você pode fazer várias simulações aí, fazer simulação é muito legal, tá? Se vai comprar, se vai dobrar, se, né, às vezes a gente participava lá de obras que a obra era tão distante de onde a gente estava, que às vezes compensava ter uma concreteira lá, compensava montar uma usina de concreto. Aconteceu isso numas obras que eu não participei, mas eu estava lá na consultora na época, e eles foram para uma capital lá muito, muito distante, o preço do concreto era altíssimo, eles tinham condições de investir, eles falaram, vamos ficar lá 3 anos, em 1 ano a gente paga a usina de concreto e usa para a nossa obra, foram lá e montaram uma usina de concreto. Então tudo isso é uma questão de planejar, né, de ver, de fazer simulações, e até quando eu saí de lá, eles estavam ainda com essa concreteira lá, a obra acabou lá, no prazo que tinha, 2, 3 anos, e eles continuaram com a usina só de concreto lá, tá? Então, para vocês entenderem o tamanho de como que é importante você planejar para você tomar decisões, né? Então quem está lá, o seu diretor, o seu coordenador, ou se você mesmo é dono da empresa, você precisa de informações, você precisa de dados para tomar decisões, e nada melhor que composições, nada melhor do que orçamento para se basear, né? Para não chutar, para não ter nenhum tipo de base e não conseguir entender nenhum tipo de métrica do que pode acontecer na obra, o que vai acontecer, e se antecipar muitas coisas, ou mudar questão de execução, mudar várias coisas, tá? Então vamos lá, planilha de quadros de durações, a gente viu na live 3, eu até marquei aqui para lembrar, que é aquela planilha nossa bem legal, ali eu coloquei planilha boladona, mas é bem legal mesmo a nossa planilha, que é essa daqui, ó, planilha de quadro de duração das atividades e recursos, né? Quem veio aí, assistiu a live, viu que eu detalhei muito isso aqui, a gente fez vários exemplos lá nessa live de número 3, tá? Deixa eu ver, vamos lá então, vamos pegar um exemplo aqui só para fazer de novo o resumo. Faço minha própria composição, isso Igor, sua própria composição, isso aí mesmo. Boa tarde Douglas, seja bem-vindo, vamos lá. Continuando então, a gente está ali no quadro de duração das atividades. Vou pegar então o mesmo exemplo lá da armação, né, de 10 minutos. Vamos lá, a gente já estava usando aquela composição, vamos pegar lá, que basicamente eu vou utilizar a mesma coisa. Vou pegar aqui a armação, vou copiar esse item, vou levar lá para a atividade. Excel travou. Espera lá. Estaca.
Vamos lá, vamos pegar a armação aqui então. Armação de 10 minutos. Vou começar a digitar ali mesmo, porque o meu Excel está travando, não vou forçar ali muito. Armação de 10 milímetros, atividade. A unidade é em quilo, como a gente já viu. Quantidade, vamos lá pegar do orçamento mesmo a quantidade. Ou a gente pode aumentar depois para brincar um pouquinho. 88,96 aqui, ó. Então eu pegaria aqui esse item, 88,96. No caso, começaria pelos primeiros serviços, né? Obviamente, você vai calcular aqui a quantidade de duração das atividades, você pega os primeiros ali, pega o orçamento inteiro, tá? Só estou mostrando aqui uma revisão de como preenche isso aqui, para a gente não deixar isso aqui faltando para quem não veio nas outras aulas, né? Então aqui eu vou pegar o armador, a minha referência aqui, o meu coeficiente de referência, né? Ele que dita o ritmo do serviço é 0,089. Então, nossa referência é o armador, vai ser a nossa referência. O índice é 0,089 e é quilos por... quilos, né? Hora. Quilos por hora. A jornada 8 horas. Já está me dando aqui uma equipe básica. Ele vai dar já pela quantidade, né? Se a gente tivesse aí, vamos por 400 quilos, já aumentaria, né? Vamos mudar um pouco isso aqui, só para efeito, dei exemplo, tá? E aí eu teria o ajudante, no caso ali eu cortaria o ajudante, mas se fosse para fazer o exemplo que eu falei, mas vamos colocar aqui para a gente entender, 0,03. 0,03 eu preciso fazer a proporção, né? De 0,03 dividido pela referência nossa, que é 0,09. Que deu aquilo lá, né? A gente já fez, né? 0,33, que é a nossa referência de 3, né? Cada um armador, a gente pode colocar 3 ajudantes para um armador. Então, a jornada de 8 horas dias, vou colocar, se for 5 dias, ele vai me dar um de cada, vou colocar que eu quero fazer em 2 dias, então vou precisar de 3 armador e um ajudante, a proporção realmente é essa, né? Eu preciso mais de armadores mesmo, 3 para 1, como a gente viu, né? Se colocar aqui em um dia, ó, vou precisar de 5 armadores, 2 ajudantes, é essa a nossa proporção. Para que serve isso aqui? Para que serve essa duração aqui adotada de dias? Para que serve esse quadro que a gente fez lá na terceira live, né? Já vou falar para que serve, mas basicamente é para jogar lá no MS Project, que no caso que é o que a gente vai utilizar aqui hoje para fazer o cronograma, né? Se a gente estivesse utilizando qualquer outro tipo de software, na hora de você colocar lá as atividades e definir os dias, você puxa dessa planilha aqui, tá? Então, definição das durações, eu fiz isso lá na terceira live, fizemos vários exemplos, usei ali a proporção, falei sobre vários temas sobre isso. Hoje não vou ficar abrindo aqui muito, era só para a gente relembrar mesmo, mas você tem que fazer o segundo passo aqui de definir todas. Então, você pega lá no orçamento e você vai definir todas aqui, né? Você vai vir definindo todos os serviços. Isso aqui é curva, né? Deixa eu abrir o orçamento lá. Você vai abrir aqui o orçamento, você vai pegar uma por uma e vai fazer exatamente o que a gente fez, né? De todas as atividades, todas essas atividades aqui do orçamento, né? De tudo que você precisa fazer na obra, você vai lançar na planilha aqui. No caso, como eu falei, a gente está fazendo ainda um pouco manualmente, mas isso aqui futuramente vai estar dentro do e-custos. Você não vai precisar ficar calculando aqui, vendo a referência, vendo quantos dias, equipes, a duração, né? Vai ser um pouquinho mais automático aí esse trabalho, tá? Depois, definir a precedência. O que é a precedência aí no caso? É o que vem antes do que, né? Como já dei aí uma estabelecida antes de começar, quando eu falei aqui sobre os itens, né? O que vem antes do que eu preciso para lá no orçamento, no planejamento, que eu preciso saber, né? Depois, a hora de abrir o project aqui, ó, que já é o project, o nosso cronograma está aqui já lançado, o mesmo orçamento que eu mostrei lá no e-custos, está aqui já, tá? Deixa ele pronto. Que aí eu vou dizer, né? O que vem antes do que aqui? O abrigo, o que precisa estar pronto aqui, ó? Tá as precedências aqui, ó. Predecessores, tá? O que eu preciso fazer para o abrigo? Nada. O que eu preciso para ligar? Eu amarrei a água aqui, depois que eu fizer o meu abrigo, o meu canteiro, não precisava estar amarrado. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo, mas eu lancei aqui e está amarrado aqui. Então, o segundo item aqui do planejamento, né, do cronograma aqui, o abrigo, eu precisei lançar aqui 2, ele já fez aqui no cronograma, né, no gráfico de Gantt, essa amarração aqui com essa setinha, né. Depois, ligação de energia, eu quero terminar a água primeiro, ele já começou aqui depois, ele pulou aqui sábado e domingo e começou na segunda-feira, porque eu configurei isso previamente, tá, para não trabalhar de final de semana. Depois a infraestrutura, que precisa estar pronto, eu coloquei
o gabarito, antes de começar a infraestrutura. Então, fiz a alocação da obra antes de começar a parte de infra, né? Aqui do lado está marcando já todos os serviços, né? Todos os meus serviços aqui na barrinha azul. Ó. Então, ao longo do tempo aqui, ó, a obra ela vai ter uma duração, aqui no caso aqui a duração já está feita. Eu já lancei aqui as durações de 7 dias, 1 dia, 3 dias, 5 dias. É daquela planilha lá, eu defini a minha equipe básica, eu identifiquei que é uma obra pequena, uma obra que eu vou colocar no máximo 3 ajudantes, 4 ajudantes, um oficial de cada, então eu teria que estimular aqui 4 dias, 3, no máximo 2 armadores, daria também, então seria de 3 a 4 dias aqui essa parte de armação, tá? No caso aqui 400 kg, lá tá 90, né? Então daria, em 4 dias, em 3 dias daria para fazer. Está colocando 0 ali porque ele não arredondou, mas teria que ter um ajudante. E é isso, é lá que entra essa parte de duração. Essa coluna aqui é o que a gente acabou de fazer na planilha. Então, toda aquela parte de duração da planilha vai entrar aqui agora, né? Então, aqui ele vai lançando aqui no gráfico, né? Ó, certinho as barrinhas aqui ao longo do tempo, de acordo com o que você definiu, do que precisa estar pronto, né? Das predecessoras, você está amarrando aqui no cronograma, né? Então, tudo que precisa estar feito antes, ó, ele está amarrando. É claro que vai ter os itens ó, que não precisa estar pronto antes. Ó. No caso aqui, a parte de esquadrias está entrando, a parte de alvenaria ela está soltando depois, está vindo junto aqui com a infra. Né? Então, acabou a infra, ó, você já começa a alvenaria. Ao mesmo tempo, você pode ir soltando a superestrutura nesse projeto. Então, você anda junto aqui, no caso, executando ao mesmo tempo. Né? Então, você define isso no planejamento. Tá? E essa parte de duração e precedência, né? Aqui no caso do cronograma que está dizendo a predecessoras, né? São os 2 itens que eu acho mais complicadinho aí da pessoa entender, da pessoa conseguir fazer isso bem feito, tá? Essa parte principalmente do que vem antes do que, talvez você tenha um pouco de dificuldade no início, tá? Talvez no início de entender que eu posso soltar a infra, acabou a infra, eu posso soltar a alvenaria, depois eu posso vir aqui com a estrutura, já soltando. Antes de estar tudo pronto, eu preciso soltar a cobertura, que está amarrando a 20, então eu liberei depois da laje, eu liberei a cobertura, mas aí tem tempo de cura, então tudo isso tem que estar aqui no cronograma. Se você tiver alguma dúvida, conversa com o engenheiro da obra, conversa com o próprio mestre de obra, né? Você acaba conversando ali e tendo algum tipo de contato para sanar essas dúvidas, tá? Para tentar resolver isso da melhor forma. Mas basicamente é isso, as predecessoras não foge muito disso, tá? Dessa parte de definir o que vem antes do que, tá? Vamos lá. E depois que a gente faz as precedências, então a gente vem para o caminho crítico, né? Que é a parte do caminho mais longo da obra. Quer dizer o quê? Quer dizer que dentro do que eu amarrei lá aqui no project, dentro do que eu amarrei, sendo aqui predecessoras, o caminho mais longo quer dizer o quê? Que está tudo amarrado aqui. Qual é o caminho mais longo aqui que eu tenho que percorrer para acabar a obra? Esse é o caminho crítico da obra. Então, se você colocar aqui, deixa eu ver se está dando para enxergar bem aí, tudo, tá? O cronograma aqui, as coisas, tá? Então, ó, se eu colocar aqui a parte do caminho crítico, aqui no formato tarefas críticas, olha, já vai me mostrar aqui do lado aqui, ó, exatamente quais são as minhas atividades críticas. As que tiver em vermelho são as críticas, se tiver em azul são atividades não críticas. Quer dizer que ela pode ser executada aí se você atrasar essas que estão em azul aqui, né, não atrasar muito também, mas você tem um período aí que a gente chama de folgas, que significa que tem ali um lastro para você gastar de atraso, tá, que não vai interferir no prazo final da obra. Os que estão em vermelho, é o seu caminho mais crítico aqui, são um serviço que não pode atrasar. Se atrasou um dia nesses serviços que estão em vermelho, pronto, a sua obra vai atrasar um dia, tá? Então, atrasou 2 dias, vai atrasar 2 dias da obra, porque é o caminho mais longo, é o que já está tudo amarradinho aqui, não tem como atrasar. Claro que se você fizer o inverso também, você acaba entregando antes, né? Obviamente, mas basicamente você tentar muito a isso, as tarefas críticas, tá? E aqui, ó, é bem legal, dá para fazer um esqueminha aqui que fica mais fácil de visualizar, né? Deixa eu fazer aqui um negócio. Você pode clicar aqui do lado, você coloca estilos de barras, aí você vem aqui em texto,
texto à esquerda, acho que ele não pegou, porque ele está com as tarefas críticas. Deixa eu voltar aqui. Você consegue verificar melhor. Você vem aqui na definição das barras e vem aqui em texto, ó. Clicando aqui, ó, você tira esses nome do recurso, deixa só nome, dá um OK, ó. Não fez. Tinha que ter feito aqui. Não sei se não está habilitado, então. Talvez não esteja habilitado, mas era para ter mostrado ali a parte dos nomes, tá? Só dos nomes. O nome dos recursos. Mostrou aqui, ó. Tá aqui do lado direito. O que acontece? Fica mais fácil, ó. A gente consegue agora, ativando aqui as tarefas críticas, você consegue dar nome aqui para as barras, ó. O que é o serviço, né? Porque senão ficar roletando aqui desse lado e tentando acompanhar aqui, até no Project fica difícil de ver qual que é o serviço, né, pela linha, principalmente eu que não enxergo muito bem, mas aqui, ó, você já consegue ver quais são os serviços, né? Então armadura, ó, CA60, água fria, pluvial, tudo é não crítica, né? Alvenaria de vedação é crítica, eletrodutos, crítico, entrada. Isso aqui facilita muito, né? Se utilizar essa função aqui, principalmente para quem vai utilizar o cronograma, você conseguir imprimir isso aqui, plotar isso aqui para a obra já com esses nomes, facilita muito, porque tem gente que não entende muito, né, essa questão do tempo ali, não consegue ver qual o serviço que está na barrinha ali. Então, para mestre de obra, para quem está lá em campo, né, fica fácil de visualizar, ou para quem não é da área mesmo, né, para quem não... Às vezes você pega um coordenador, tinha lá numa empresa que eu passei que o dono da empresa era dentista, não era nem engenheiro. O irmão dele era engenheiro, mas ele era dentista. Então, assim, ajuda bastante. Se você imprime um relatório desse, está tudo marcadinho aqui do lado, facilita na hora de visualizar, tá? Vamos lá, então. Vamos continuar. Você pode utilizar essa função. Você tem aqui, na aba de tarefa, a gente consegue ver que eu falei do diagrama de rede, ó, tá aqui. Então, se você... eu gosto de trabalhar mais com diagrama de rede, ele já está marcando aqui também as tarefas críticas, ó. Você dá um zoom aqui, ele vai te mostrar exatamente quais são as tarefas aqui que estão em vermelho, ó. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Então, ele está aqui, ó, estrutura para telhas. Você consegue plotar isso aqui também, fica legal. Tem gente que gosta de trabalhar com diagrama de redes, tá? Fica legal também. Tem que ir identificando o início, a conclusão, duração de dias, né? Aí daria para ver a porcentagem concluída. É bem legal isso aqui para quem gosta, tá? Eu prefiro usar já mais o Gantt mesmo, direto. Não, utilizo às vezes sim para alguma coisa ou outro diagrama, mas seria um passo aí a mais para você dar lá na nossa sequência, tá? Então dá para usar também essa parte de diagrama. O caminho crítico a gente já viu. E aí no final a gente emite já direto aí o cronograma, né? No caso aí o cronograma de Gantt que está lá já no Project feito. No caso que eu não lancei, mas para lançar isso aqui é bem simples no Project, não tem nenhum segredo, tá? É bem fácil. O mais importante não é saber utilizar o Project. Saber utilizar o Project é legal. Muita gente sabe, é bem legal mesmo. É bom, funciona, né? Mas o que é legal você entender lá os passos, né? Porque aqui é planejamento, não é saber fazer na ferramenta. Não adianta você entender muito de Project e não saber o que fazer aqui para identificar as atividades, para calcular as durações, para ver a questão da precedência. Então, é muito legal, é importante que você entenda disso, tá? Fazer as simulações que eu falei lá na parte de composições, ver o que está acontecendo na obra, ver o que está dando de desvio, se é nas composições que você utilizou, se o orçamento está errado, se é a equipe lá na obra que está produzindo pouco mesmo e isso está interferindo no resultado da empresa, né? No final a gente gera o cronograma, vai ali no Project, ali é só imprimir, já está feito aqui, é só imprimir o Project e mandar para a obra. Você pode mandar sem as tarefas críticas aqui, só desativar lá, né? Desativa aqui, deixa tudo na mesma cor. Aí sim, seria legal ter o diagrama para acompanhar depois também, né? Se você deixar aqui só de um jeito, imprimir os dois. Se você gosta do diagrama, consegue visualizar bem lá. Você imprime os dois, deixa os dois impressos na obra, tá? Seria aqui um exemplo de cronograma. Então a gente já fez aqui os 5 passos praticamente que eu acho aí os essenciais de como você fazer um cronograma que esteja coerente. Porque você está amarrando com o orçamento, você está amarrando com a previsão, você está amarrando com o que foi feito lá, tá? Quando eu entrei na primeira obra que eu fui executar realmente, eu fiquei muitos anos na parte de orçamento, parte de planejamento, acompanhamento também tinha, mas eu não era responsável diretamente pela obra. E na primeira obra que eu fui de cara, assim, que eu já caí lá de paraquedas, estava no meio da obra, um pouquinho antes do meio da obra, e era uma situação
bem crítica assim mesmo, de atraso de obras. Tinha a parte de contratado da empresa, tinha a parte de empreiteiros, e o pessoal estava bem desanimado. Então, era a minha primeira obra também, dá aquele friozinho na barriga, né, dá aquele medo. E assim, se eu não tivesse essa base que antes da parte de escritório, de orçamento e planejamento, teria sido muito mais difícil de já pegar a obra já em atraso. Era uma obra de empreendimento próprio, eram 3 torres, né, de apartamentos do Minha Casa Minha Vida, e eram 72 apartamentos, e ali já caí de cara com essa parte, atrasando. O primeiro mês foi terrível mesmo, foi bem ruim. Me fiz a pior medição lá da empresa, a gente mediu 3%, foi assim bem ridículo mesmo o resultado. E ali se já começa a pressão aumentar. Eu acabei de sair do escritório, indo para a obra, né? Às vezes você sai até da universidade, já cai direto na obra, é pior ainda. É legal que você aprende, mas é pior ainda porque você já vai estar aí muito provavelmente sem preparo, porque a universidade infelizmente não te prepara com esses temas de orçamento, não prepara com temas de planejamento, não tem, deveria ser obrigatório, mas a faculdade te prepara para outra coisa, né? Prepara mais em relação ao certificado, a cálculos, a você ter uma base muito boa. A faculdade é sua fundação, vamos dizer assim. E essa parte aqui mais de conhecimentos práticos fica um pouco devendo mesmo. Tem raras exceções aí, não pode generalizar, mas tem raras exceções onde as universidades trabalham bastante esse ponto. As que eu passei, onde eu dei até pós-graduação, não era tão forte essa parte, porque não tinha muito tempo para trabalhar. Geralmente as universidades seguem ali o que o MEC exige e a quantidade de horas, e para tratar de um assunto desse seria impossível fazer isso em 8 horas, 12 horas que seja, numa grade aí normal, até mesmo de pós, que às vezes chega a ser 18 ou 20 horas, fica bem difícil, tá? Por isso que é muito mais fácil tratar aqui online, é muito mais fácil a gente ter esse contato aqui, porque ajuda muito. Porque a hora que você entra numa obra e você cai numa situação como eu caí lá, de não ter nenhum tipo de experiência, se não tiver essa base, você acaba tendo muita dificuldade. Como eu tive muita dificuldade. No primeiro mês a gente mediu 3% lá na obra, resultado péssimo, pior mês peguei a história inteira da obra. A hora que acabou a medição, meu chefe me ligou, estava no restaurante almoçando, saí lá fora, tomei aquela fumadinha básica, e ali eu pedi, né? Falei, não, fica tranquilo, vou dar um jeito de consertar. Não tinha a mínima ideia de como eu ia fazer, porque eu entrei na obra, os empreiteiros estavam trabalhando, nossa equipe estava trabalhando, estava me adaptando ainda ali nos 10 primeiros dias, 7 primeiros dias ali da obra, né? Depois de 15, 20 dias já teve a medição, né? 20 e poucos dias teve a medição, foi péssimo, o fiscal da Caixa foi lá. Eu não entendia nada do jogo, não sabia como que funcionava a questão de medições da Caixa, o que ele cortou, o que ele não cortou. Na minha medição tinha dado 7, 7,5. Na dele foi para 3, então eu não sabia que tinha, um exemplo, eu não sabia que tinha que medir o apartamento inteiro. Então, lá, naquela época, em 2000 acho que foi 2011 isso, 2010, 2011, tinha um critério que é assim, você, não sei se está assim até hoje, tá? Na Caixa Econômica Federal, mas se você vai fazer um prédio lá do Minha Casa Minha Vida, e você não completa o apartamento, você não faz a parte do piso lá inteira, então tem um apartamento no caso lá era 40 e poucos metros quadrados, 48 metros quadrados. Se você não faz o piso do ambiente, de todos os ambientes, do apartamento inteiro, o fiscal não media. Então, eu tinha lá algumas coisas feitas, né? Tinha então um pouco de reboco ali, falei, bom, medição é medição, sei fazer medição, sabia por causa do orçamento, também tinha muita experiência em orçamento, falei, medição eu sei fazer, tal, fiz a medição. Só que aí eu contava piso da sala, piso do quarto, piso não sei o quê, e não tinha completado, a gente não tinha ideia disso, não tinha cronograma, não tinha nada. Entrei lá com alguma ajuda do engenheiro que estava, o engenheiro ficou uma semana explicando algumas coisinhas lá, também já estava indo para outro lugar, enfim. Tomei esse resultado terrível. A hora que eu voltei para o escritório lá, que eu tive esse baque de início, peguei lá, sentei com o mestre, era um mestre de obra muito bom. Tinha 2 mestres de obra naquela mesma obra, eram 3 torres, então ficava eles revezando ali para fazer a parte do acompanhamento diário. E ali eu puxei um dos 2 que era o melhor mesmo, o que ditava mesmo, que tinha a palavra final, né? Inclusive, quando você colocar 2 mestres de obra em uma obra só, você vai ver a dificuldade que é, porque geralmente tem algumas rixinhas. Mas aí peguei o que era realmente o chefe lá, o líder, e levei para o escritório. A gente ia um dia ali conversando, já tinha, né? Perguntei para o fiscal por que ele estava cortando tudo aquilo, ele me explicou. Né, responsabilidade de ter ido atrás, de ter visto isso antes, mas não entendia sobre o jogo. E aí, a hora que eu comecei a ver, abri o computador lá, em um dia de conversa com ele, falando, olha, a gente tem que fazer isso. Comecei a fazer algumas simulações e foi exatamente isso daqui, tá? Foi exatamente isso aqui que a gente viu em relação aos serviços, ao que dava para ser medido, o que precisava ser feito, o que tinha que ser liberado. Então, a gente tinha a parte de gesso lá,
nesse prédio, era uma alvenaria estrutural e tinha gesso nas paredes, né? Passada régua, você passava gesso com régua tanto nas paredes, não era chapisco e reboco, e no teto. Então tinha lá o pessoal que fazia essa parte, girava muito entulho embaixo, né? Você tinha umas alturas enormes assim, de entulho, um desperdício de material enorme, mas é normal para gesso, quando é aplicado em régua, é normal ter esse entulho mesmo embaixo, e não dá para você soltar o piso. Se você soltar o piso, você perde o serviço do piso, risca tudo, é impossível você soltar antes de estar liberado o gesso, né? Tanto no teto, eles vão também armando lá toda a parte de andames ali, de madeira geralmente, né? Para fazer os ambientes, e não tinha como soltar o piso. E lá na medição que eu tinha, eu estava numa fase já de começar essa parte de reboco externo, fazer ali partição de festa, fazer reboco externo dos outros prédios. Tinha o serviço de azulejo que eu tinha reparado nos banheiros, serviço de piso, eram os serviços que estavam mais impactando as medições. Então, se eu conversei com ele, a gente precisa liberar de uma forma muito rápida essa parte de pisos, porque aqui, né, na curva aqui que eu estou vendo, é os que mais impactam, os que dão mais resultado. E a gente tinha uma equipe trabalhando lá fora, fazendo uns serviços meio aleatórios. Eu falei, Moisés, o nome dele era Moisés. Mas esquece o pessoal lá fora, esquece aqueles negócios, dá uma ajeitada nos que os empreiteiros estão fazendo lá, porque eles faziam muitas coisas erradas. Dá uma aliviada lá pra gente também não ser, né, não ouvir besteira depois dos diretores, mas foca todo mundo ali na execução de piso, né? No caso, antes desse planejamento, tinha que focar na execução do gesso. Tinha gesso que não tinha feito, tinha muita coisa que não estava liberada. As nossas predecessoras, no caso lá, tinha que estar liberado o gesso para depois iniciar o piso, e o piso era o que dava mais dinheiro, o gesso não dava tanto dinheiro. Era bom, tudo media, mas não impactava tanto. O que ia impactar nas próximas medições era a parte de piso, azulejo, eu sabia disso. Aí eu falei, a gente precisa liberar, dá para liberar? Ele falou, em tantos dias a gente consegue. Eu falei, dá para fazer isso aqui, tantas durações, tantos dias. Se contratar mais um empreiteiro, aí foi fazendo as simulações. Aí conversei com o meu diretor, falei, vou precisar disso, daquilo e tal. E aí deu certo, porque em 7, 8 dias a gente liberou toda a parte de gesso que tinha, de teto, de escada, de corredores, de piso, de ambientes internos, de sala. Toda a parte de gesso foi feita e a gente conseguiu liberar muito rápido a parte de execução de piso. Então, na próxima medição, as próximas medições a gente conseguiu recuperar o prazo da obra, aumentou a parte de empreita do gesso. Então eles trabalhavam até 8, 9 horas da noite, mas era empreita, né? Eles tinham tudo lá um contrato, eles tinham como se resguardar também para não ter trabalhista, mas eles conseguiram fazer esse trabalho, e a gente entrou depois com mão de obra própria fazendo toda a parte de piso, e as medições futuras saltaram assim aos olhos deles também, porque foi para 9, 9,5, 10. A hora que eu coloquei lá, que eu falei a previsão nas próximas, meu diretor chamou de louco, falando de civil, sabe quanto que representa lá, até hoje, que ele falou, sabe quanto que representa 9% dessa obra? E era realmente um valor bem significativo. E aí eu falei, não sei, mas vai dar. Eu coloquei ali, fiz uma simulação, né? Eu peguei o Moisés lá. Ele, não, quero que você refaça isso aqui, manda para a caixa, que toda vez que você atualizava lá o cronograma, você tinha que pagar uma taxa e você vai mandar para lá, no próximo mês vai medir e você não vai conseguir atingir. Aí já mexe um pouco com o bril, né? Você já dá aquela mexida um pouquinho do ego também. Você fala, como assim não vou conseguir, né? Eu coloquei lá, deu, no papel deu, né? E aí eu falei, aguenta aí, não vou mudar não. Já mandei, ele estava chegando de viagem, ele estava viajando para ver umas outras obras lá, era coordenador, dono da empresa, né? Eu falei, não, aguenta aí que vai, já mandei lá pro fiscal, já tá lá. Serviu até de motivação, né? No fato que ele falou, você não vai conseguir. Eu falei, rapaz, agora você vai ver só. E aí de 3% a gente saltou para 9, 9,5, 10, 10,3, não lembro exatamente de cabeça quanto foi as medições, mas foi mais ou menos isso. E eram resultados muito bons. No caso, a de 9 mesmo para cima já era uma das melhores de todas as medições atrás. Então comecei muito mal, fiquei com muito medo de não conseguir ter sequência lá na própria empresa, porque eu trabalhava bem no orçamento e no planejamento. E na obra, a hora que eu fui no primeiro mês, tomei aquele pau. Se era uma empresa que eu não tenha tanto relacionamento, não tivesse tanto tempo de casa, né, vamos dizer assim, teria sido mandado embora, talvez, né? Se estivesse começando, né, teria sido mandado embora e às vezes você nem sabe por quê. Então, por isso que geralmente eu falo que indicação é legal, funciona, mas para um primeiro momento, tá? Se você tiver amigos aí, funciona. Se você não tiver a parte de respaldo, de lastro aqui, de conhecimento e mostrar para que você está lá, ainda mais agora, que está extremamente competitivo, não adianta nada, tá? Você não vai conseguir se manter muito tempo no mercado. Infelizmente é isso, tá? Porque as empresas querem resultado mesmo, elas querem trabalhar da maneira mais enxuta possível e ter o máximo de resultado. Então, na hora de ter cortes, quem está produzindo menos vai sair fora, não tem como, tá?
Então, naquela época eu fiquei com medo mesmo, já tinha uma experiência grande em orçamento e planejamento e vi como que é complicado, né? A gente não tem nenhum tipo de norte, não tem nenhum tipo de planejamento, não tinha planejamento, a gente não tinha processos bem definidos de planejamento e praticamente ali a gente criou ali naquela obra uma forma de como executar, como fazer as coisas, como fazer os relatórios, acompanhamentos, né? Ali no caso todo dia de manhã, como eu também conversei, né, com o mestre, isso é muito importante também você ter esse tipo de diálogo, porque aí ele fechou ali comigo na hora, né, fechou essa parte de, dá para fazer, então eu não fiz nada sozinho, né? Não foi da minha cabeça eu tirei. Você pode até usar como referência, mas você pega aqui, no caso, esse exemplo aqui mesmo, antes de você fechar, antes de você mandar para a obra, senta com algum outro engenheiro que vai executar a obra e fala, olha, isso aqui está coerente para você, está legal, dá para fazer. Então isso é muito legal, muito rico também em informação, você conversar e definir. No caso, em 8, 9 dias a gente termina todo o gesso da obra. Ele sabia mais do que eu do que tinha para executar lá de gesso ainda, porque ele sabia o que tinha sido feito, então de cabeça ele falava, ele estava lá desde o início da obra, ele falava, olha, Gustavo, tem tantas salas, tem tantos quartos, tanto tal, olha, eles estão fazendo em média tantos, em 10 dias dá para fazer, a gente dá uma apertada e tal, e, né, com isso você motiva mais também aquele líder que está lá dentro, né, no caso do piso, a gente fez umas outras estratégias também, que é legal comentar, que foi... como eu sabia que piso e azulejo davam uma diferença muito grande nas medições, para dar o resultado da medição, eu conversei com o coordenador e falei, olha, vai estar legal, a gente conseguiu o gesso ali já. Um dos itens que eu tive que fazer para mudar para o gesso, eu falei para eles, para os meninos lá que trabalhavam com empreita, eles vinham de fora, vinham de longe, eu falei, faz bastante em 10 dias, que aqui geralmente a gente paga em 15, né, e medir em 20, então era uma distância ali de 20 dias para eles receberem. Eu vou fazer a hora que vocês terminarem tudo, vou fazer a medição para outro dia. Tinha combinado isso com o dono da empresa, então isso também facilitou muito, porque você motiva, você dá aquela injeção mesmo. E na parte dos registrados que fazia o piso, sentava o piso, azulejo, eu sentei também com o meu coordenador e falei, olha, para a gente atingir isso aqui no cronograma, o mesmo cara que tinha falado que eu não ia conseguir, o mesmo coordenador que pediu para mim refazer o cronograma, que eu não refiz, isso foi muito legal também, que acabei não refazendo, eu falei para ele, olha, vamos dar aqui, eu fiz umas contas, fiz umas simulações, e fiz isso sozinho, nesse caso eu fiz sozinho, né? Não tinha pego o mestre fazer, só perguntei para ele o que ele achava da ideia, mas eu falei, olha, eu fiz aqui umas simulações, o pessoal faz tanto por dia, produz tanto por semana, por mês vai dar X metros quadrados, vamos dar, na época, né, 2,50 por metro quadrado, vai ficar legal. Vai dar quanto por cada profissional? Se ele for muito bom, assentar muito bem, e outra, o mestre ia estar lá para ver a qualidade, né, sentar de qualquer jeito. Vai dar no máximo 400, 500, 600 reais a mais no salário do cara. Pode ser pouco, mas vai aumentar nosso cronograma aqui muito. Para o cara vai ajudar pra caramba o cara que está lá na obra, porque ele vai gostar desse aumento no salário dele, ele estava registrado, ele vai se motivar e a gente também ganha, porque o que aconteceu? A hora que a gente colocou isso na obra, que espalhou isso na obra, o pessoal que trabalhava de segunda a sexta começou a pedir para trabalhar no sábado, começou a pedir para trabalhar no domingo, começou a pedir para trabalhar nos feriados. Então, tudo isso foi feito simulação, foi feito planejamento, isso aqui que a gente está fazendo agora. De sábado, ok, né? Sentava lá, 50%, tantos sábados no mês, vai dar um aumento de tanto. Pode ir lá e liberava. Domingo não, domingo já não compensava. Feriado também não, então liberava só sábado, 2,50 a mais por metro quadrado. Rapaz, o aumento que teve na produção, a motivação foi assim, algo impressionante, tá? Então, assim, poucas coisas assim de definir meta, né? Então, o cara que tinha essa meta de por metro quadrado, ele ia ganhar mais um salário e todos os pedreiros. Tinha gente que queria virar pedreiro, depois ficou sabendo, né? Então, é bem legal, tá? Então, faça isso. Contando aqui uma história aqui real, né, do que aconteceu, mas é bem legal. Essa proporção pode ser lançada? Pode, deve, Raimundo, deve ser lançado, tá? A duração de serviço tem lá no blog, Rony, tem lá no blog, tá? Digita lá depois, não vai lá agora não, continua aqui na live, mas depois você digita lá no blog duração das atividades que tem lá a planilha, tá? Tá lá para ser feito o download. Então vamos lá, pessoal, feita a parte de planejamento agora então, a gente já acabou a parte de planejar, agora a gente precisa acompanhar então a obra, né? No caso aí, a gente precisa agora finalizar aqui a parte de acompanhamento. Tem quantas pessoas? Legal. Parte de EVM, né? A parte de valor agregado. O que é o EVM? Agora aqui já entra a parte de uma técnica para você fazer o gerenciamento, o acompanhamento, do que eu estou falando aqui mesmo. Tá? Essa é uma outra técnica. Eu falei até agora ali
contei a história do que aconteceu, era uma questão mais de simulações, de você ter um jogo de cintura, né, tal, como citaram ali no chat, é exatamente isso. Agora não, agora a gente já vai para um negócio, né, mais elaborado, um negócio um pouco mais profissional. É uma técnica do valor agregado muito utilizada lá fora, nos Estados Unidos, tá? Veio de lá, na verdade, e lá o exército, né, o pessoal lá faz as composições, eles que verificam a produtividade e tudo mais. Então, se você participa de alguma licitação, alguma coisa pública lá, você é obrigado a emitir esse tipo de relatório, né, mensalmente, cada 15 dias, depende lá do que está sendo feito. E essa técnica, ela funciona muito bem, ela, né, já foi provado isso, que ela desenvolve uma função muito boa, porque ela não fica só na questão de tempo, no caso aqui de custo, né? Ela só não avalia só custo, porque é uma coisa você analisar custo, porque na hora você vai fazer simulação lá, que eu falei ali atrás também, em relação à previsão de receita, não dá para mim só analisar o custo, eu preciso analisar o custo, eu preciso analisar o prazo, né? Porque senão às vezes você aumenta o custo da obra, né? E o prazo tem que diminuir, tem que ser, né? Tem que ser alguma coisa, tem que andar junto, você não pode analisar só um item para falar, não, vou tomar essa decisão, senão você acaba se perdendo. Então, a técnica aqui do valor agregado, ela vai realmente juntar aí as duas coisas, que é a variação de custo e a variação de prazo. Então, nada adianta você gastar menos e a obra está atrasada, praticamente é isso. Então, você foi lá, mediu no mês, né? Mediu no mês lá, fez uma medição. Esse mês no orçamento e no cronograma lá do MSProst eu ia gastar 100 mil. E aí eu gastei 50 mil. Olha, eu sou o melhor engenheiro do mundo. Não dá para analisar só pelo custo. Por quê? Se estava previsto gastar 100, você gastou 50 mil, alguma coisa aconteceu aí. Tudo bem, você pode ter economizado, sei lá, errar o orçamento, teve um desvio muito grande, não precisava realmente de 100 mil. Ou você gastou só 100 mil no primeiro mês e era para você ter avançado 10% na obra, você avançou 5%. Então, você não gastou menos nada, você não economizou nada. Você seguiu exatamente o orçamento, você gastou 50 mil, era para você ter avançado 10%, você avançou 5%. Na verdade, você prejudicou a obra, porque você está gastando o valor realmente já planejado, o valor planejado realmente, e você está atrasando, porque lá no final isso vai ficar caro, né? Você tem custos que envolvem a execução da obra ali, né? Você tem custos de administração, né? Custos indiretos, né? Que vai... Quanto mais o tempo do prazo, você está diluído o custo direto no prazo da obra. Praticamente você vai aumentando esse prazo, a equipe está lá, mas você tem multas de contrato, você tem o pessoal está lá ainda trabalhando, você tem o escritório, o seu central de compras que está ali também tendo o gasto mensal dele, tendo o custo mensal dele. Então isso tudo é embutido na obra. Então não dá para a gente só analisar custo. Por isso que é bom você utilizar essa técnica aqui, que a gente consegue acompanhar tudo que está acontecendo em relação a custo e prazo da obra e saber exatamente como que está indo desde o início da obra ali, ver se você precisa tomar alguma decisão de mudança na obra, ver se precisa fazer alguma daquelas simulações, vou colocar mais pessoas, vou colocar em outros, aumentar os horários, vou diminuir, não vai adiantar porque eu vou aumentar muito o custo, vou diminuir o atraso da obra, mas vou estourar lá no final. Então, tudo isso tem que ser medido, tem que ser detalhado. Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui basicamente o que foi feito. Isso aqui você faz no próprio Prost também, tá? Você emite esse relatório veio de lá, tá? Então, no caso da simulação daquele mesmo planejamento que está lá, a gente fez uma simulação de medição no primeiro mês que estava lá, VP ali, no caso VP é valor planejado. Então, o valor planejado é o valor que você fez do cronograma lá, de tanto de medição no cronograma, pelo valor do orçamento, tá? O valor agregado é também a parte de orçado versus realizado, e aqui embaixo tinha que ter um outro item, tá? Não está aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Aqui, ó, tinha que ter aqui um item, que é o CR. Esse CR, ele está aqui, ó, que é o custo realizado. Então, eu tinha um valor planejado, o valor agregado está aqui, nesse de laranja, e o custo realizado, que é o custo real. Então, às vezes você planejou lá gastar 100 mil, no caso aqui, ó, eu planejei gastar 12, 13 mil reais nesse mês, e eu gastei 8.200, 8.300. Então, está abaixo, estou gastando menos. Agora, eu preciso tentar entender por que isso está acontecendo. Então, esse é um dos relatórios que você consegue emitir lá no Prost, em cima da teoria de valor agregado, tá?
Aí em cima disso a gente precisa ter mais informações, porque aqui em cima a gente já consegue falar, né, que o custo real está abaixo do planejado. Ok, você está gastando menos aí nesse primeiro mês, né? No caso a gente está contando como se fosse uma medição aqui mensal. Aí o nosso segundo gráfico vai falar agora já sobre variação de custos, né? Variação de custo e variação de prazo. No caso aqui também não puxou lá do relatório, mas tem aqui a nossa variação de custos e variação de prazo. No caso aqui, ó, esse item aqui é o VC, variação de custos, e ali embaixo eu vou ter variação de prazo, tá? Meu VPR. Está aqui embaixo. Então, aqui nesse gráfico a gente também já consegue entender. O que acontece? A hora que a gente fala com coordenadores, a hora que a gente está falando com diretores, você mostrar todo o trabalho que você fez até aqui, um ou outro pode não entender, você mostra a planilha ali, você fez, está ali, pode estar separadinho como a gente fez lá no e-custos, lá, água fria, blá, 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 feito lá a fundação, abrir em Vigas Baldrames, abrir em... você entende, né? Você está ali, você está entendendo o que está acontecendo, aí você lançou no Prost, tá lá também bonitinho, as barrinhas, tal. Mas no fundo, o que ele quer ver é isso aqui. O que ele quer ver é o quê? Se a obra está gastando o que estava planejado, se está fora, se ele tomou prejuízo esse mês, se ele não tomou, se a obra está atrasada, se a obra está adiantada. Isso aqui era tema de assunto de reunião toda semana. A gente fazia reunião, uma época na consultora, que eu trabalhei na mesma dessa dos predinhos lá, que eu entrei lá nessa primeira, que eu fiquei muitos anos nessa consultora, por isso que eu cito vários exemplos de lá, que era assim, toda segunda-feira a gente tinha a mesma reunião numa outra cidade, a gente encontrava 10, 12 engenheiros, fazia uma reunião, na época eu nem tinha formado ainda, mas eu fazia a ata, eu fazia as outras coisas que eu estava lá participando, então geralmente eu fazia essa parte de ata e depois a pauta, eu fazia tudo, né? Parte de coisa, e para mim era ótimo, porque eu participava, ia lá, passeava, almoçava, via eles conversando toda semana, participava quando também dava na telha, e era muito legal porque você ia ganhando muita experiência, né? Isso eu consegui aprender bastante também nessas coisas. Mas assim, se a gente pegasse um histórico de um ano atrás, as reuniões eram as mesmas, eram os mesmos temas, e o dono mesmo, o chefão, eu tinha 3 donos, mas o maiorzão lá, que era de fora, toda semana praticamente, ou cada 15 dias, cada 30 dias, ele queria saber exatamente isso. E na época eu não sabia também essa teoria, não tinha acesso a EVM, não tinha aprendido EVM, não sabia para que servia, nem sabia que existia, mas era basicamente isso, porque ele tinha uma dúvida muito grande. Chegava lá os resultados, eles iam lá pegar na reunião os resultados, falava, fulano está gastando tanto, fulano está gastando tanto, mas ele falava, mas e o prazo, mas e o andamento da obra? Está adiantado? O cara falava, tá, mas só falava, tá adiantada, né? Muitas vezes a gente tinha dinheiro que falava, não, tá adiantado. Aí ia fazer uma visita, sei lá, depois de 20, 30 dias na obra do cara, né? A gente tinha um departamento de acompanhamento, mas estava atrasada, tudo errado, estava gastando mais e atrasado. Então é complicado. Aqui no VC a gente consegue identificar que o custo tá legal, né? Tá acima aqui, tá positivo. O VPR, variação de prazo negativo, ele está gastando menos. Aqui nesse gráfico eu consigo entender, estou gastando menos e estou atrasado, né? Estou atrasado em relação à minha obra. Então, você bate o olho, você consegue mostrar isso para o seu coordenador. Ó, você tem aqui a variação de prazo negativo, obra atrasada. Variação de custo aqui, o que está em azul lá, obra com gasto menor que o planejado. Ótimo, você complementou aqui os dois. A soma dos dois aqui, você tem custo e prazo. Então, você consegue alinhar os dois. E aí, o último relatório aqui de EVM, você consegue ainda mostrar através de índice. Aqui, no caso, não preciso escrever nada, que já está feito aqui, né? O IDC e o IDP aqui, ó. Que é o quê? O índice de variação de custos, o meu índice de variação de prazo. Quer dizer o que aqui no IDC? O IDC está com 1,42, 1,43, o índice de desempenho de custo. Quer dizer que a cada R$1 que estava previsto gastar nessa obra, eu estou conseguindo produzir até 1,4. Com cada R$1 gasto, eu estou representando 1,4, eu estou conseguindo ganhar aí 40 centavos na execução do custos, tá? Mas na execução do prazo está 0,90 aqui o índice de variação de prazo, então a obra está atrasada. Aqui no final ele vai conseguir ver os dois, ó. O IDC, cada R$1 gasto, retorno de 1,4. O IDC 0,90, né? Tem que estar acima de 1 ou igual a 1, os dois seria legal. Porque se você planejou gastar R$1 e o índice de prazo também está ali, está em 1, tá legal, porque a obra está indo no andamento que você planejou e é bacana você ter esse tipo de meta e conseguir alcançar, né? É legal mesmo, você lá através das composições, através dos índices, estipulou metas de produtividade, fez toda aqui a nossa receita aqui, você conseguiu atingir o resultado, é bacana também, tá? Então,
é para isso que serve o VM. É claro que tem algumas formas, algumas contas. Lá no blog, depois que terminar a live, não precisa ir lá agora, mas depois que terminar a live, você tem muito dessas fórmulas lá no blog e vídeos também sobre o tema, tá? Não precisa ir agora ver, mas depois você vai lá dar uma olhadinha. E é isso, pessoal. A parte aí dos 6 aí principais itens que eu acredito ser legal da gente fazer no planejamento para ter um bom acompanhamento, né? E ter tudo mais, são esses os itens, tá?